Vamos então inicialmente abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Vamos ler alguns versículos a partir do verso 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ainda em Romanos capítulo 16, versículo 25, Romanos 16, verso 25. Quando Paulo aqui conclui essa epístola aos Romanos, ele diz: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso encargo para esses dias que teremos de comunhão na palavra é falarmos algo até onde o Senhor nos conceder e pudermos ir, relacionado a Cristo e a igreja. A convocação, conforme nos foi informado para os irmãos, é que esse encontro seria voltado para casais. Mas, na verdade, como foi anunciado no tema, não é propriamente um curso de casais. Não é esse nosso encargo, não é isso que o Senhor tem depositado no meu coração. Nosso encargo é falarmos sobre Cristo e a igreja. Agora, quando lemos o texto que lemos inicialmente em Efésios 5, além de tantas lições e princípios até espirituais preciosos ali contidos, os irmãos observam que quando Paulo está concluindo esse texto, fazendo uma analogia entre Cristo e a igreja, e o marido e a mulher, ou o casamento, observa um detalhe importantíssimo no verso 31 do capítulo 5. Veja novamente na sua Bíblia. Na versão que estou usando, o tradutor disse: Eis porque deixará o homem. Há outras versões em português que dizem: Por isso deixará o homem. Que na verdade não muda nada, exatamente a mesma ideia. Eis porque, ou por isso deixará o homem pai e mãe. Efésios 5:31. Por isso o quê? Essa expressão tão simples, esse por isso, ou esse eis porquê, se lido corretamente, o contexto que está aí diante de nós, tão claro, não temos que fazer nenhuma força de imaginação e muito menos malabarismo teológico para chegarmos à convicção que quando Paulo diz eis porquê deixará o homem, ele está dizendo que o casamento, ou a relação homem e mulher, relação matrimonial na terra, só tem significado, só tem realidade, porque nele, nesse relacionamento, se expressa algo que está para muito além do próprio relacionamento. Está claro isso, irmãos?
Quando ele fala sobre mulheres sede submissas aos vossos maridos, ele começa lá no verso 22. Depois ele diz, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, aí no verso 25. Então faz essa analogia tão preciosa entre Cristo, igreja, marido e mulher. Ele faz isso todo o tempo nesse texto. É tão conhecido dos irmãos, certamente, esse texto. Então essa expressão do verso 31, eis porquê, parece aí apenas uma introdução, algumas palavrinhas aí pequenas que introduzem uma conclusão de Paulo. A conclusão é, grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, do verso 32. Mas na verdade não. Na verdade essas palavrazinhas contêm muito mais. Porque ele está dizendo, é por isso que marido e mulher podem ter realidade na sua vida conjugal. Porque o relacionamento marido e mulher na terra tem o privilégio de expressar algo da realidade Cristo e a igreja no céu. Então, nós, a maioria aqui talvez, que já somos casados há tantos anos, nós sabemos hoje, avançando no Senhor, que nós não fomos unidos simplesmente por uma questão de simpatia, empatia, atração, conveniências, ou seja lá o que for. Mas se realmente conhecemos o significado do chamado de Deus, e particularmente do chamado no que concerne a vida matrimonial, sabemos que fomos unidos em função de algo que é eterno e celestial. E se a nossa relação, nosso conhecimento, nosso entendimento, nossa visão espiritual a respeito deste relacionamento primário, preste atenção aqui, Cristo e a igreja, se nossa visão, realidade, entendimento, revelação, experiência, inclusive, do que significa esse relacionamento Cristo com seu povo, ou Cristo e a igreja, então sempre nosso casamento será deficiente. Porque, colocando a expressão de Paulo aí de outra maneira, esse eis porquê que você tem aí no verso 31, é como se Paulo estivesse dizendo, não há nenhuma outra razão para casamento. Não há nenhuma. A única razão para o casamento é que ele foi selecionado por Deus como uma relação particular que deve expressar o que Cristo e a igreja são. Se ele não expressa, ele não tem realidade. Ele pode ser um acordo entre duas pessoas, de respeito, de cuidado, de divisão de tarefas, né? Mas isso está infinitamente aquém do que a Bíblia chama de matrimônio ou de casamento. Então esse eis porquê realmente é uma chave nesse texto tão conhecido que inicia lá no verso 22, mulheres e maridos falando algo de Cristo e da igreja. Eis porquê. Se nós perguntássemos ao Senhor por que nós estamos casados, aí está a resposta do Senhor. Eis porquê. Você deixou o pai e mãe e se uniu à sua mulher. Para que esse relacionamento pudesse expressar, e isso não é automático, vamos ter oportunidade de falar isso depois, em outras sessões, não é automático, não é compulsório. Há muitos casais cristãos que não expressam o que Cristo e a igreja realmente são, não crescem em maturidade espiritual, não avançam em testemunho do Senhor. É uma relação tolerável, uma relação que um acordo permanece entre os dois de alguma maneira, o mais pacífico possível, não é? Mas muito aquém daquilo que realmente o Senhor nos chamou para sermos em Cristo. Então, gostaria de fazer uma pequena introdução com essa expressão aí, para sermos ajudados no porquê nós iremos gastar tempo com a centralidade de Cristo. Esse será nosso tema para essas sessões, esse é o encargo. A centralidade de Cristo e a relação de Cristo com a igreja. Agora, será que isso tem algo a ver com o nosso relacionamento conjugal? Como já falamos. Será que temos motivo para congregarmos casais em torno desse tema? Irmãos, eu não conheço motivo maior. Para mim, me soa no coração uma penúria. Quando vejo líderes, pelo menos chamados cristãos, se colocarem diante de reuniões de casais, com centenas de casais, para começarem a fazer piadinhas de vida conjugal, piadinhas de relacionamento de marido e mulher, não é? E essas piadinhas vão aí para as mídias e tem milhares de acessos, pessoas que não têm absolutamente nenhuma condição de falar sobre o que é relacionamento conjugal,
mas se propõe a fazer piadas sobre casamento e sobre vida conjugal. Então somos tão gratos ao Senhor quando nós nos reunimos 4, 5, 6 casais e podemos ter convicção, clareza do chamado que temos e nos colocarmos aos pés do Senhor para que Ele então nos leve a avançar em nossas vidas conjugais, respondendo a esse chamado. Sabe, irmãos, o Senhor nunca precisou de números. Ele sempre trabalhou com remanescentes. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim desde o início com Sete, né, na verdade. Foi assim com a pequenina e desprezada nação de Israel, 70 pessoas dentro do Egito, nada mais do que isso, escravizados. Nunca Deus se moveu com números. Quando sai aquela massa de gente, talvez 2.500.000 pessoas, do Egito para ir para Canaã, nós sabemos que toda a primeira geração morre no deserto. Se nós interpretamos a tipologia bíblica bem, eles foram aspergidos com o sangue do Cordeiro, não foram? Nas portas deles estava o sangue. Tinha algum problema com esse sangue? O Senhor disse, quando eu vir o sangue, eu passarei por cima de vós. Eles estavam livres do juízo nesse sentido. Eles comeram a carne do Cordeiro. Eles tinham lombos cingidos, cajado na mão e sandália nos pés, como diz Êxodo 12. Comeram a Páscoa, fizeram a jornada. Quanta obediência, quanta maravilha, quanta expressão dos cuidados de Deus. O sangue do Cordeiro, a carne do Cordeiro. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, disse o Senhor. Lá estava na tipologia, claro, na tipologia, essa realidade. O Cordeiro era a figura do nosso Senhor, o Cordeiro de Deus. No entanto, toda aquela primeira geração morreu no deserto e não atingiu o propósito de Deus. Será que isso tem ficado claro para todos nós, irmãos? Será? Isso é uma pergunta que temos que nos fazer. Ou será que nós achamos que as coisas de Deus, no que concerne às riquezas de Cristo, no que concerne à maturidade espiritual, avanço em conhecer o Senhor, são automáticas? É porque tudo depende lá do dia que nós nascemos de novo, do dia que nós cremos, do dia que o Espírito Santo veio nos selar. Tudo isso não é verdade? Nós fomos selados com o Espírito Santo. Cristo está em nós. Mas sabe, escute isso. Quando o povo entrou em Canaã sob a liderança de Josué, Juízes capítulo 6 registra o período mais negro da história de Israel. Aproximadamente 400 anos foram o período dos juízes. Quem estava lá? O povo de Deus, assim como nós somos povo de Deus. O povo que foi aspergido com sangue, o povo que foi cuidado por ele no deserto, embora a primeira geração tenha morrido, não atingiu o propósito. A segunda geração entrou, estavam lá em Canaã. No tempo de Gideão, eles plantavam e não conseguiam comer. Essa é uma figura tão interessante para nos ajudar na nossa vida cristã. A terra de Canaã é uma figura do quê, irmãos? Por que Deus nos levou para lá? Porque Deus é caprichoso? Ou Deus queria ensinar algo e falar algo? Acho que é muito evidente para todos nós. A terra de Canaã é uma figura das riquezas insondáveis de Cristo. Muito claro. Paulo fala em Efésios 3:8, que ele foi chamado para pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso é tipificado pela terra de Canaã. Então eles plantavam, mas não conseguiam colher e, consequentemente, comer da terra. Por quê? Os irmãos se lembram? Porque os midianitas saqueavam tudo o que eles tinham plantado, toda a sua lavoura. E eles não conseguiam se alimentar da terra. Então nós poderíamos dizer assim, aquele povo estava na terra, ouça bem, mas a terra não estava neles. Eram como mendigos pedindo esmolas em tigelas de ouro. Você pode imaginar um contrassenso maior? Você pode imaginar um mendigo na calçada, você passando, ele estendeu uma tigela de ouro e te pediu uma moeda? Assim era o povo de Deus naquela época na terra de Canaã. Eles estavam na terra da promessa, terra que mana leite e mel, terra que eles iam morar em casas que eles não edificaram. Não são essas as palavras de Moisés? Comer de vinhais e olivais que eles não plantaram, porque
tudo ali era um reflexo da graça de Deus. Nós não cremos na graça de Deus? Nós acabamos de cantar cânticos que falam sobre a nossa morte com Cristo, que nós pertencemos a Cristo, que nós somos um com Cristo, que nós estamos em Cristo. Isso não são verdades bíblicas claras para nós? Para todos nós. Não é? Essa é a nossa posição em Cristo. E então aí o assunto está encerrado? Podemos ir para nossas casas e cruzarmos os braços? Isso foi o que o povo fez na terra de Canaã. Então eles plantavam, mas não conseguiam comer da terra. Vamos usar a linguagem do Novo Testamento para tentar explicar isso. Eles estavam em Cristo, mas Cristo não estava sendo formado neles. Então Paulo escreve assim aos Gálatas, texto que você deve conhecer muito bem. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem sofro de novo as dores de parto. Por quê e para quê? Ele diz, até que Cristo seja. E aí, se você consultar alguns manuscritos originais, você vê que na maioria das versões em português falta a palavrinha plenamente ali. Até que Cristo seja plenamente formado em vós. Esse era o problema dos Gálatas. Não é que eles não eram cristãos, não é que eles caíram da graça. Creio que realmente não existe esse algo, cair da graça. Se nós fomos incluídos em Cristo, nós estamos em Cristo, pela graça de Deus. Né? Mas, embora não exista esse algo de cair da graça e sairmos de Cristo, graças ao Senhor por isso, por outro lado, existe algo como não crescer em Cristo, não comer de Cristo, estar na terra, mas não ter a terra dentro de si, estarmos sendo saqueados. E o que nos saqueia? Tudo aquilo que concorre com Cristo nos nossos corações. Isso nos saqueia. Então, nós vamos usar por necessidade toda essa primeira sessão para falar sobre esse primeiro aspecto. Vamos chamar de focos equivocados, que impedirão que nosso casamento, nossa vida conjugal em particular, marido e mulher, primeiro nossa vida pessoal com o Senhor, imediatamente depois nossa vida conjugal, já que não há como dividirmos isso aí. Nós somos com nossas esposas uma só carne. Ninguém aborrece, ninguém odeia sua própria carne. Antes alimenta dela, cuida, como Cristo faz com a sua igreja. Então, vida pessoal, vida conjugal, por consequência, vida familiar, então incluímos aqui filhos, nossos filhos, dádivas do Senhor e responsabilidades nossas. E então, o âmbito maior é a igreja, o corpo de Cristo, nossos irmãos. Não podemos avançar de modo equilibrado com o Senhor se estivermos com focos equivocados. Então vamos gastar essa primeira sessão, nós temos poucos minutos até o primeiro intervalo, para falarmos sobre esses focos equivocados. Irmãos, gostaria de dizer, antes de mencionar 5 ou 6 deles, o grande desejo e encargo do meu coração diante do Senhor para essa sessão é que você anote isso, leve para sua casa, calmamente, reconsidere, não dê por certo as palavras que você vai ouvir aqui, seja um bereano, abra sua Bíblia, consulte o Senhor, vá aos pés do Senhor, ore, leia a palavra, indague, medite, para que o Senhor mesmo traga as convicções ao seu próprio coração. Mas algo que tem falado forte, tanto ao meu coração quanto de outros irmãos dos quais somos companheiros, é o perigo, o equívoco de nós estarmos em torno de focos que parecem bons, lícitos, importantes até, e até centrais no que concerne ao chamado de Deus para nós. Mas, na verdade, há uma sutileza aí de equívoco, que se essas coisas que vamos citar estiverem ocupando o centro, nós estaremos girando em círculos e não atingindo o chamado de Deus para nós, nem como pessoas, nem como casais, nem como famílias, nem como congregação. Mais ou menos seria como se nós estivéssemos circulando em um veículo com rodas excêntricas. Dá para imaginar? As 4 rodas do nosso carro com o centro fora de centro, não dá nem para imaginar como é que esse carro iria andar. Primeiro que ele não ia andar.
E se andasse, ele estaria andando em solavancos, não é? Uma coisa completamente inadequada, impossível. Assim é na vida cristã e no nosso chamado ao Senhor. Não podemos andar, não haverá avanço, se o centro não for o centro de Deus. Então vamos falar um pouco sobre alguns desses centros. Alguns deles, queridos irmãos, são muito sutis. Vamos começar com um primeiro, nossa própria vida. Irmãos, é desnecessário, porque nós somos pessoas, irmãos e irmãs, que temos certamente, a maioria aqui, pelo menos numa observação à primeira vista, já tem algum tempo, certamente, com o Senhor, andando com o Senhor. Há aqui muitos irmãos que servem ao Senhor, no sentido de tempo integral, servem ao Senhor em congregações, certamente. Então não há necessidade de comentarmos que essa questão de nossa vida ser colocada no centro do propósito de Deus é um equívoco imenso. Mas é o que nós mais vemos, infelizmente, no meio do povo do Senhor. Mais ou menos significa assim: Deus é um Papai Noel celestial. Ele existe por causa de mim. Eu me lembro há um tempo atrás que eu ouvi um cântico em um grupo de irmãos, há um bom tempo, cantando, e esse cântico dizia algo assim: nos galhos secos de uma árvore qualquer, mais ou menos assim o cântico, Deus fez nascer uma flor para a sua alegria, ou para a nossa alegria. Tudo que Deus fez é para a nossa alegria, porque nós somos o centro do universo de Deus. Compreende o equívoco aí? Nossa vida. As bênçãos de Deus, os cuidados de Deus. Deus é assim tão abençoador e tão cuidadoso, porque tudo que há de mais precioso no centro do coração de Deus somos nós. Então Ele nos cuida assim, né? Então nossa vida assume uma proporção completamente inadequada e equivocada dentro desse chamado eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. De quem é essa expressão? É de Paulo em Efésios 3:11. Que Deus estabeleceu um eterno propósito. Não é algo que começou com a nossa criação, não. Não é algo que começou com a criação do universo, não. É um eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. Então, quando achamos que a nossa vida aí é o centro desse eterno propósito, nós temos muitos problemas. Nós começamos a interpretar, por exemplo, Deus de acordo com as circunstâncias. Então, se as coisas estão indo bem, meu filho, minha esposa, meu casamento, meu trabalho direitinho, meu salário, não é? Minha casa, meu carro, as coisas que eu posso ter, como Deus é bom, adoramos o Senhor, Deus está aqui para cuidar de nós, não é? Então, nossa vida assume o centro no que concerne ao propósito de Deus. Esse é um equívoco muito grande. Deixa eu citar um exemplo, nós temos que avançar e procurar colocar 5 ou 6 centros equivocados já nessa primeira sessão. Mas os irmãos estão anotando? Então anote aí Atos 20 e 24, para você ler e meditar depois. Paulo diz assim nesse versículo, escute: porém, em nada considero a vida. Aí está a expressão, a vida. E é esse foco aí que nós estamos falando dele agora. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Então o assunto aí é esse aí. A vida dele, a vida de Paulo, não é? A vida em si. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Isso é Atos 20 e 24. Então, os irmãos, observem que há nuances aí, já em torno desse primeiro foco equivocado. Nossa vida, nossos interesses não são o centro do eterno propósito de Deus. Isso tem que ficar muito claro para nós, irmãos. Talvez, se pudermos, se o Senhor nos conduzir assim, há tanto caminho para seguirmos nesses dias, compartilhando sobre isso, que precisamos de ajuda do Senhor, para saber para onde vamos. Porque se fôssemos entrar aqui na vida de Jó, e vermos o que Jó falhou por causa dessa compreensão, ele achava que o fato dele ser como era, sua própria vida, sua justiça, sua integridade, Deus deu um testemunho dele logo no primeiro capítulo, em 5 aspectos, que Jó era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
Você pode imaginar um homem assim? Deus é quem deu esse testemunho de Jó. No entanto, o que aconteceu? Vem o Satanás, nessa arguição diante de Deus, recebe autorização de Deus para tocar em Jó não só uma vez, mas 2 vezes. Primeiro tirando tudo que ele tem e depois tocando na sua própria saúde. E nós sabemos que Jó, no início, adora a Deus. Sua mulher diz, amaldiçoa Deus e morre. Ele diz, não, nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E Jó não pecou contra Deus. Isso nos 2 primeiros capítulos. Mas no 3 em diante, nós vamos ver Jó em parafuso, não entendendo mais nada. Ele não entendia como que Deus podia tratá-lo dessa maneira. Sabe por que ele não entendia? Porque o foco dele era ele próprio. Era a sua própria vida. Se eu sou justo, se eu sou íntegro, se eu sou reto, se eu temo a Deus e se eu me desvio do mal, e se Deus ainda dá esse testemunho sobre mim, então por que ele me trata assim? Eu não mereço isso. Ele está errado. Alguma coisa está acontecendo. Deus equivocou-se. E se nós fôssemos dar uma profissão para Jó, você sabe que Jó é contemporâneo de Abraão. Não se esqueça disso. Impressionante. Jó é contemporâneo de Abraão. Se fôssemos sugerir uma profissão para Jó, sem dúvida Jó seria advogado. Porque quando ele escreve o seu livro, ele diz assim, eu já tenho bem encaminhada a minha causa. Você viu o advogado aí? Ele diz que o Todo-Poderoso se defenda. O problema de Jó é que o Todo-Poderoso não vinha ao tribunal dele. O Todo-Poderoso ficava calado. Mas Jó já tinha sua defesa assinada. Aliás, ele diz isso. Já tenho minha defesa assinada. Aquele livro é muito interessante, irmãos. Gastaríamos outra conferência aqui falando sobre o livro de Jó. Então, qual era o problema de Jó? Sua vida e seus interesses eram o centro na sua visão de Deus. E quando Deus tocou sua vida, e quando Deus tocou seus interesses, então Jó virou de ponta cabeça. Ele chegou a dizer assim, tu me espreitas como a um animal feroz. Olha a figura que ele usou agora. Deus é um caçador que está emboscado. E observando a hora que Jó vai passar. Quando Jó passar, ele atira e mata. Essa era a visão de Jó sobre Deus, dos capítulos 3 em diante. Você pode imaginar? Então, ele segue assim até os capítulos 29, 30 e 31 do seu livro. Sabe o que vai acontecendo nos capítulos 3 a 31 de Jó? Se você está anotando aí. Jó vai subindo as escadas, mas não são escadas de maturidade, são escadas do ego. Cada vez mais ele vai vendo que Deus não pode tratá-lo assim, que ele não merece isso, e ele vai olhando para si mesmo e não para Deus, cada vez mais se introvertendo, olhando para si, e vai subindo essas escadas do eu. Quando nós chegamos no capítulo 29, 30 e 31, deixe para você ler depois, o capítulo 29 de Jó é o capítulo sobre a autoglorificação. Você quer ver um homem se gloriar em si mesmo? Então leia Jó 29. Jó está no clímax do egocentrismo. Ele está se gloriando. Eu sou e eu sou. E é claro que ele está se gloriando porque ele está acusando Deus. E Deus não poderia tratá-lo dessa maneira de jeito nenhum. Aí nós vamos um capítulo mais, vamos para o 30. E esse é o capítulo da autopiedade. Ele começa esse capítulo dizendo que agora eles se riam dele, mas agora se riem de mim. E esses jovens que hoje riem de mim por causa da minha desgraça, Jó vai dizer assim, escute o que ele fala. Eu teria vergonha de colocar os pais deles ao lado dos cachorros do meu rebanho. Você pode imaginar quem era Jó? Assim ele diz. Então ele está cheio de autopiedade. Ele diz assim, agora a amizade de Deus não está mais sobre a minha tenda. Olha como ele interpreta. Antes a amizade de Deus estava, porque seus filhos estavam muito bem, seus camelinhos estavam muito bem, seus jumentos estavam muito bem, suas coisas estavam muito boas. Então a amizade de Deus estava com ele. Mas quando ele sofreu essa reviravolta, a amizade de Deus não está mais com ele. É o que ele diz nesse capítulo. Então é o capítulo da autopiedade. Olha esse auto aí antes, porque é o clímax do ego de Jó. Então o 29 é autoglorificação, o 30 é autopiedade. E o 31, para completar o quadro, é a autojustificação. Então no capítulo 31 ele se justifica o tempo todo, já que ele já acusou Deus, né? Então ele se justifica e acusa Deus. Assim o livro termina. E
A última frase, se você abriu sua Bíblia, a última frase de Jó 31, olhe qual é. É um dos versículos mais bonitos de todo o livro de Jó. Porque diz assim, fim das palavras de Jó. Agora Jó parou de falar. Né? E, graças a Deus por esse versículo, porque agora Jó ficou quieto. Quanto mais ele sofria, mais palavras ele tinha. Até escrever sua defesa para acusar Deus. Mas agora ele vai ficar calado. Ele já se esgotou. E sabe o que foi que esgotou Jó? Olha os caminhos de Deus, irmãos e irmãs. O que esgotou Jó foi o silêncio de Deus. Se Deus falasse uma palavra, de alguma maneira Jó ia ter alguma direção. Mas Deus não falava nada. Absolutamente nada. Os céus eram de bronze para Jó. Nada que Jó falava tinha resposta do Todo-Poderoso. Mas, irmãos, se você comprar alguns comentários de Jó para ler, há muitos aí em livrarias, você infelizmente vai encontrar muitas coisas ruins. A maioria muito ruim. Quase tudo é muito ruim. Sabe por quê? Porque a ênfase nesses comentários é o seguinte, o problema do sofrimento do justo. Esse é o tema que é dado para o livro de Jó. O problema do sofrimento do inocente. Mas, na verdade, o livro de Jó não tem nada a ver com isso. O tema do livro de Jó é o chamado para a plena filiação. Esse é o tema do livro de Jó. Então, embora Jó não entendesse nada dessa questão do justo sofrer e por que o justo sofre, sabe qual é a resposta? No final do seu livro. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a chave do livro. Ou seja, o tema do livro de Jó é o chamado ascensional de Deus. Não é o problema do sofrimento do inocente. É que Deus tem um propósito que sequer Jó podia compreender. Então, quando ele vai concluindo o livro, no capítulo 32, Eliú começa a falar. Eliú é figura do Espírito Santo no livro de Jó. Jó tem 3 amigos. E, como se diz, amigos como aquele, ninguém precisava de inimigo. O primeiro amigo de Jó se chama Elifaz. Ele representa as emoções. Ele é emocional. Quando ele fala, ele aguça, ele atiça as emoções de Jó. O segundo amigo se chama Bildade. E o Bildade representa a mente. Ele é intelectual. Então, quando ele fala, ele ativa os arrazoamentos de Jó. E Jó não consegue explicar nada do sofrimento dele, muito menos o amigo dele, chamado Bildade. Então, Bildade representa a mente. Elifaz representa as emoções, Bildade representa a mente, e Zofar é o nome do seu último amigo. Esse representa a vontade. Ele é arbitrário, ele é genioso, ele é voluntarioso. Há 3 séries de discursos no livro de Jó. No último, o Zofar não fala. Ele não fala porque ele já perdeu a paciência com Jó. Porque ele é voluntarioso, é arbitrário. Agora, o que significa emoções, mente e vontade? Essas são as faculdades da nossa alma. Quando Deus está tratando conosco, nossa alma é a primeira que fala. E fala de maneira emocional, e fala tentando arrazoar os trabalhos de Deus, não entendo, não compreendo, não aceito, não é? E buscamos a explicação dos irmãos, e o que está acontecendo, e o que Deus está fazendo. Não é? E por último, a vontade. Nos rebelando, dando coice nos aguilhões, como o Senhor falou para Saulo, dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Não é? Então nossa alma se agita quando o Senhor coloca a sua mão disciplinar sobre nós. E quem é o último a falar? É o mais novo, é o Eliú, porque ele representa o Espírito Santo. Na nossa vida natural, como homens naturais, é claro que nossas almas, nosso velho homem, é muito mais velho do que o novo homem, você concorda? Claro. Quando você nasceu de novo, você já tinha algum tempo de velho homem. Então o velho homem é mais velho do que o novo homem. E quando o Senhor põe a mão em nós, nossa alma é quem fala primeiro. E nos deixa em completa confusão. Então Eliú começa a falar no capítulo 32. E como ele fala? Espírito Santo. E ele fala até o capítulo 37. Esse é um esboço do livro de Jó. Aí quando chegamos no 38, é Deus mesmo. Mas é interessante que Deus não fala de um vento, Deus não fala de um terremoto, Deus fala de um redemoinho. Por que o redemoinho? Porque a finalidade de um redemoinho
É tirar aquilo que está num nível inferior e elevar para um nível superior. Ele é um aspirador celestial. Então Deus, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Jó queria respostas, então Deus, ao invés de dar respostas, vai fazer perguntas. Ele vai dizer: onde estavas tu quando eu traçava os limites da terra? Você sabe o caminho do relâmpago e da luz? E ele faz um questionário para Jó, que Jó fica esmagado. E quando Deus termina essas perguntas, qual é a finalidade dele? A finalidade dele é mostrar: Jó, sua vida não é o centro. E esse está sendo nosso tema aqui, né? Até agora. Sua vida, seus interesses não são o centro, Jó. Meus interesses é que são o centro. E sabe, Jó, qual é o meu interesse? O meu interesse é tirar você de um nível de infância espiritual e conduzir você a um nível de maturidade espiritual. Onde ele poderia dizer assim: antes, esse é o nível da infância. E nessa infância, lembre-se, ele era justo, íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Podemos dizer na linguagem de hoje, um excelente cristão. Você não acha? Um excelente cristão. Um testemunho. Mas ele vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Uma relação de segunda mão. Mas agora, meus olhos te veem. Que maravilhoso, irmão. Esse é o chamado ascensional de Deus. Então, se os olhos de Jó agora viram o Senhor, como ele se vê? Antes ele se via como o nota 10. Já falamos, aqueles capítulos. Mas agora, sabe como ele se vê? Eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Que interessante. Porque agora ele viu o Senhor de uma forma tão clara, que ele teve essas duas visões paralelas. Agora ele vê algo da glória de Deus e dos seus propósitos, do seu chamamento, da sua sabedoria. Jó não entende nada, mas Deus falou da sua sabedoria com ele lá no redemoinho. Jó não tem poder para nada, ele não tem poder para mudar a sua situação, mas Deus disse a ele que ele é o Todo-Poderoso, né? Naquela voz do redemoinho. Então, agora ele se arrepende e se abomina. A palavra abomino aí, usada aí no hebraico original. Se você estudar as menções dela no Velho Testamento, muito interessante e significativo. Ela sempre está ligada à adoração de ídolos. Aliás, há um versículo em Samuel que diz que a adoração de ídolos é a abominação, a idolatria é a abominação. Então essa palavra abominação tem a ver com adoração de ídolos. Então quando Jó fala eu me abomino, parece que fica muito claro. Como se ele estivesse dizendo: eu era meu próprio ídolo. Digamos que Jó tinha um espelho, irmãos, diante do rosto dele 24 horas por dia. Compreende o que isso significa? Ele estava olhando para esse espelho o dia todo. Como eu sou justo, como eu sou piedoso, como eu sou glorioso, como eu sou reto, íntegro, temo a Deus, e etc. Quando Deus coloca a mão em Jó, Deus quebra o espelho. E quando ele quebrou o espelho, Jó não pode olhar mais para si mesmo, e Jó não tem visão de Deus suficiente. Então Jó está cego. Não tem mais espelho e nem vê a Deus. E esse é seu livro. Mas então quando ele conclui, que maravilha. Me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Qual é o tema de Jó? Plena filiação. Deus nos chamou para que sejamos feitos conformes à imagem do seu Filho. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como Paulo diz em Romanos capítulo 8. Então nossa vida, nossos interesses não são o centro. Para concluirmos essa sessão, vamos passar rápido pelos outros centros, se pudermos. Se não, seguimos na outra sessão com alguns deles. Já estamos com 5 minutos para terminar aqui a primeira. Família. Família é o segundo centro equivocado. Irmãos, é tão delicado dizer isso, mas você precisa tanto considerar isso diante do Senhor, porque servos de Deus, irmãos sérios com o Senhor, por não compreenderem que nossas famílias não são o centro do propósito eterno de Deus, acabam perdendo o rumo nas suas próprias famílias. Compreende isso?
Vamos deixar para mais tarde falarmos em abordagens diferentes, embasadas na palavra de Deus, sobre qual é o centro, então, de Deus. E como devemos responder a esse centro. Mas quando nós não temos esse centro adequado, então nós entendemos assim: o chamamento de Deus é para que tenhamos famílias abençoadas. E esse se torna o centro do eterno propósito de Deus. Então o que importa é que eu crie meus filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. Amém, por isso, é uma responsabilidade nossa como pais. Mas se nós não tivermos o verdadeiro centro, que eu quero deixar para comentar depois, com mais detalhes, nós iremos perder os próprios filhos no desejo de ganhá-los. Nós falharemos em conduzir nossas famílias a esse centro do propósito de Deus, porque nós entendemos que a própria família era o centro. Então nós introvertemos nossos olhos para a própria família e vamos travar as batalhas para termos a nossa família o mais adequado possível. E muitos, a maioria, se perde nessa batalha. Porque a família em si mesma não é o centro do eterno propósito de Deus. Ela deve confluir para o centro, mas ela não é o centro. Então você vê que é uma nuance delicada aqui. Então peça ao Senhor para te ajudar a compreender isso, irmão. Há muitos pais e líderes cristãos perdendo seus filhos, porque não compreenderam qual é o centro do chamamento e do eterno propósito de Deus, mas acharam que suas famílias eram o centro. Há pais dedicados que perderam seus filhos. Há pais dedicados à obra de Deus que perderam seus filhos. Porque esse é um outro centro que vamos colocar na segunda sessão, não vai ter tempo para tudo agora. A obra de Deus é outro centro equivocado. Isso aqui talvez vai fazer com que muitos de nós pisem nos seus próprios calos, não é? Porque há muitos de nós aqui, eu inclusive, que servimos ao Senhor em tempo integral, por exemplo. Não é assim? Então, como é que nós nos relacionamos com a obra de Deus? O que é a obra de Deus para nós? Sabe o que aconteceu há mais ou menos quase 30 anos atrás, no interior do Paraná? Um homem se dedicou, porque teve um encargo, de ajudar pessoas viciadas em drogas. E ele então se entregou a esse trabalho. Casado, tinha filhos, cuidava de sua família e se entregava a esse trabalho com esses viciados, pregando o evangelho e ajudando-os. Um dia, ele entrou na sua casa, algo terrível, irmãos. Ele entrou na sua casa e a cena que ele viu foi o seu filho mais velho enforcado e uma Bíblia queimada debaixo dos seus pés. Essa foi a cena que esse pai viu. Não podemos imaginar o terror disso. Uma Bíblia queimada e um filho enforcado. Mas parece que de alguma maneira essa mensagem podia ser lida. Como se aquele pai, de alguma forma, pudesse ter se dedicado tanto, para tantos, mas não pôde ajudar o seu filho primogênito. A obra de Deus não é o centro do propósito eterno de Deus. E se nós não compreendermos isso, nós seremos inteiramente fracassados. Agora, irmão, se pessoas têm carisma, principalmente carisma, infelizmente, caráter já não importa mais, isso é coisa do passado, infelizmente. Não importa aqui no horizontal, mas na Bíblia e no chamamento de Deus, ele é central, caráter. Mas hoje em dia não tem importado mais, apenas carisma. Então, se há carisma, e se há um pingo de eloquência, e um mínimo de conhecimento das Escrituras, então essa pessoa pode reunir muitos em torno de si. Não é? Nós sabemos que é assim. Muitas vezes com motivações espúrias. Pessoas que estão interessadas em lucro próprio e em edificar impérios particulares que tenham o seu nome. Igreja do fulano, igreja do ciclano e coisas que ouvimos por aí. Não é assim? Por quê? Porque essa visão de obra de Deus, ou de obra para Deus, ela assume um lugar inadequado. E então, esse monstro, essa monstruosidade acontece. Porque a obra de Deus não é o centro do eterno propósito de Deus. Como iremos ver. Então, talvez seja bom, temos ainda mais 3 ou 4 pontos para mencionarmos, significativos, mas acho que seria bom respeitarmos o quadro de horários que foi estabelecido, e a primeira sessão já se encerrou, 11h05. Então talvez seja bom fazer um intervalo aqui, e na segunda sessão nós seguimos.
a respeito desses focos equivocados. Vamos encerrar com uma oração, irmãos, até aqui. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a, na sua luz, vermos a luz. Senhor, desde já, confiamos ao Senhor no que temos até aqui compartilhado. Ajuda-nos, Senhor, nos dá luz na Tua palavra, luz sobre nós mesmos, sobre nossos caminhos, para que nesses dias tão desafiadores, que antecedem a vinda gloriosa do Senhor, nós não nos percamos em nada, mas tenhamos o Teu centro bem estabelecido nos nossos corações. Te pedimos, Senhor, que o Senhor siga falando conosco e guarde Tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.